Olá, queridos irmãos, muito boa noite, graça e paz a todos vós. Como vocês se encontram? Como está a família de vocês? Espero e desejo que esteja tudo bem, que o Senhor continue a abençoar a sua vida, a sua família, todos os seus. Eis-nos aqui nessa noite, é uma quarta-feira, onde temos o hábito de ir à casa do Senhor para o nosso culto de oração e palavra. E como tem nos feito falta esse tempo, esse momento de estarmos juntos como igreja do Senhor, que é um corpo, Cristo é o cabeça e nós somos esse corpo onde cada membro tem a sua importância. E como nos faz falta isso, não é verdade? Esperamos em Deus que Ele possa abreviar o quanto antes esse tempo que estamos vivenciando. Que Deus tenha misericórdia. Enquanto isso, vamos nós continuar a nos ajudarmos mutuamente, orando uns pelos outros, contactando, se importando. E eu quero desde já agradecer aqueles irmãos que ajudaram na campanha do quilo. Nós já distribuímos a algumas famílias. Muito obrigado, irmãos, e continuemos com os nossos compromissos e, sobretudo, firmados no Senhor. Meus irmãos, aproveite esse momento de que estamos em nossos lares, esse momento que não podemos nos reunir como igreja, mas lembre-se que você é igreja. Você é igreja onde se encontra, seja no seu lar, seja na sua família, familiares, aqueles que estão indo para os seus trabalhos. Lembre-se de que temos um compromisso com o Senhor. Portanto, meus irmãos, não deixe de ler sua Bíblia, não deixe de orar. É nesse momento que precisamos estar mais junto ao Senhor, firmados nele. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, reúna a sua família, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler dos versículos 1 a 15, e gostaria então que você pudesse estar assim abrindo a sua Bíblia para que nós pudéssemos trazer a nossa reflexão. E antes estaremos também orando ao Senhor. Eu quero lembrar os irmãos que continue orando uns pelos outros. A sua oração é importante, não deixe de fazê-lo. Há muitas pessoas precisando. Temos então que estar dando esse apoio, ok? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou estar lendo esse texto bíblico que diz, Atos 16, eu vou ler de 1 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo leva consigo a Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu.
e, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Até aqui, que o Senhor possa aplicar a sua boa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Querido Deus, bendito e amado Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta noite. Podemos estar na tua presença, eu aqui, os teus servos, ó Pai, nos seus lares, onde estamos, ó Pai de amor, juntos, pastor e os irmãos da primeira Igreja Batista em Jardim da Posse, e aos que nos ouvem, podendo assim compartilhar a tua boa palavra, refletirmos um pouco nela, sabedores de que a tua palavra, Senhor Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, é digna de toda aceitação, de toda apreciação, e ela nos instrui, ela nos ensina a trilharmos o teu caminho. Que o Senhor continue conosco, continue abençoando também os nossos irmãos, as suas famílias, e ser conosco neste momento, quando vamos refletir na tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo, aqui no decurso de sua segunda viagem missionária, ele agora se junta a ele, já não é mais Paulo e Barnabé, e agora é Paulo e Silas, Silvano, que vai estar se ajuntando a ele e para dar continuidade à viagem missionária. Então é a sua segunda viagem missionária, quando o Espírito Santo, lá em Atos 13, separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Eles fizeram a primeira viagem missionária, cumpriram a missão, e agora aprove ao Senhor e pontuou no coração de Paulo para retornar e dar sequência à obra missionária. Só que no contexto nós entendemos que Paulo queria levar também João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, ou melhor, Barnabé queria também levar João Marcos, o seu sobrinho. Entretanto, Paulo achou viável não levá-lo, porque na primeira viagem missionária, no meio da viagem, João Marcos ele não deu sequência, ele retornou da viagem, retornou para junto ao sua família, e deixou os dois continuarem a viagem missionária. Agora então Paulo achou não viável pegá-lo novamente, reunir com ele e levá-lo lá, e houve então uma divergência entre eles, e Barnabé pegou João Marcos e foi para Chipre, e Paulo então escolheu Silas e deu sequência à obra missionária. E é bom nós entendermos que houve um desentendimento ali por divergência de opinião, mas esses irmãos
que eram homens maduros, servos do Senhor, eles não ficaram cheios de mimimi e brigando com o outro, com raivinha, porque se irmãos lerem depois Atos dos Apóstolos, verem as epístolas de Paulo, vai ver que os irmãos, eles continuavam considerando um ao outro, respeitando, e houve uma reconciliação. Só naquele momento houve essa divergência de opinião ali. Posto isso, eles foram dar sequência. Em Derbe Listra se ajuntou para dar continuidade a essa segunda viagem missionária a Paulo e a Silas, também Timóteo, né? Se ajuntaram ali e foram dar sequência. O que nos chama a atenção aqui é que em Trode, onde Paulo vai ter uma visão, antes disso, como é importante, né, realizar a obra missionária, ou realizar as coisas de Deus, aquilo que é espiritual, nós observamos a total dependência do Espírito Santo. Imagine só, irmãos, eles estavam prontos a cumprir com a missão de realizar missões onde o Senhor designasse. Eles já estavam prontos, com corações missionários, voltados para fazer a obra do Senhor, e voluntariamente. E aqui o texto fala que, no versículo 6, que percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eles até então estavam se projetando, planejando ir para a Ásia, mas o texto fala que foram impedidos pelo Espírito Santo. Como isso é importante? Porque por mais que nós fazemos os nossos planos, os nossos sonhos, temos as nossas desejos e vontades, nós que somos servos do Senhor, devemos entender que em tudo nós devemos estar buscando ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos conduzir, que vai nos direcionar, porque o Senhor tem planos melhores e maiores para nós. Eles queriam pregar a palavra lá para a região da Ásia, como diz o texto, só que foram impedidos pelo Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes, quando nós planejamos algo, sempre devemos, não muitas vezes, sempre devemos colocar o Senhor, né, levar a apreciação dele nos nossos planos e sonhos. Como diz a palavra do Senhor, o coração do homem prepara e traça o caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. E não foi diferente aqui. Paulo, então, e Timóteo queriam ir para um local, mas o Espírito Santo de Deus falou, não é aí, é para outro. O versículo 7 diz que defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, também para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Ou seja, eles queriam missionar, queriam realizar obra, eles não estavam inertes, parados, queriam fazer algo, mas o Espírito Santo de Deus estava conduzindo suas vidas. Desde Jesus conduzir sua vida, desde que o Espírito de Jesus conduza a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, a sua família, porque Ele tem e quer o melhor. E como o Senhor conduz todas as coisas, o texto fala que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um homem, um varão macedônio, se postou em pé e rogava, dizendo para que passasse a Macedônia e fosse ajudá-lo. Ou seja, no tempo certo, o Senhor orientou o caminho, o rumo que eles deveriam tomar. No tempo certo, o Senhor direcionou. Assim também deve ser na minha e na sua vida. O Senhor não nos deixará sem rumo, sem direção, especialmente nesse tempo onde todos nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia. As agendas foram mudadas, os projetos e planos nossos
foram alterados, não só de cunho material, mas também espiritual. As nossas programações, a nossa agenda que tínhamos montado, a agenda eclesiástica também foi alterada. Mas em tudo devemos entender que Deus tem os seus planos e que, como diz a palavra em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo então entendeu que tinha que ir para Macedônia, e assim fazendo foram e chegaram a Filipos, que era a cidade da Macedônia, primeira do distrito e uma colônia. E ali permaneceram alguns dias. E no sábado, como era costume, o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado para missionar, embora ele deveria cumprir a priori a sua missão para os gentios, as outras nações que não eram judeus, os povos que não eram judeus, os gentios, ele sempre procurou pregar primeiro os da de sua casa, ou seja, os seus compatriotas. Isso nos ensina que, se vamos pregar a palavra aos gentios, aos estrangeiros, a outros povos, a outras pessoas, eu devo começar a pregar em casa, né? No meio da família, tempo de que estamos reunidos em família, no meio da família, que preguemos a palavra primeiro aos da casa, da nossa casa, testemunhemos do Senhor a eles, e assim vai tornar-se mais fácil nós pregarmos também ao de fora, porque muitas vezes, e especialmente no século XXI, não será muitas suas palavras que você vai estar pregando, abrindo a sua boca. Chegará um momento que você vai ter que abrir a boca e falar, e pregar, mas são os seus atos, as suas atitudes, comportamento, testemunhos que têm falado muito mais alto nesse tempo. Então Paulo, aqui em Filipos, e onde ele chegar, primeiro ia para no sábado ia para a sinagoga, mas aqui não havia até então uma sinagoga, porque como está aqui, vimos aqui, é um lugar de oração, faltavam, segundo aqui o Dr. Russell Shedd, que é uma nota aqui na minha Bíblia, fala o seguinte, que faltavam 10 cabeças de família, faltando 10 cabeças de família, não era lícito fundar uma sinagoga, forçando o culto a se realizar ao ar livre. Ou seja, aos sábados, Paulo iria certamente para uma sinagoga, como era costume, você vai ler no livro de Atos, muitas vezes indo para a sinagoga, para lá testemunhar Jesus, anunciar Cristo. Só que ele não tinha em Filipos. Então, ele deixou de se reunir? Ele deixou de cultuar o Senhor? Não, pelo contrário. Então, meus irmãos, hoje você não pode ir para a sua sinagoga, que é a nossa igreja. E isso eu digo, não pode, devido a o momento. Eu estou com o pastor, continua, né, mantendo cautela, obviamente, e também de uma forma bem prudente, seguindo os padrões, né, evitando a aglomeração, mas nós nos reunimos no templo às segundas, quartas, sextas e domingo às 8 da manhã para oração, e tem ido poucas pessoas, né? Infelizmente a oração ainda não tem despertado o povo de Deus num todo. Eu digo infelizmente porque falamos sobre a importância da oração, cremos muitas vezes na oração, pregamos sobre oração, falamos, ensinamos, mas o povo não se une para orar como igreja. Isso é algo que nós temos que rever conceitos, embora entendemos que a oração é para toda igreja, nem todos dá para estar nesse horário lá. A você que está saudável e que não faz parte do grupo de risco, está saudável, também pode revezar, separa um dia para estar lá. A gente mantém um espaço, né, para estarmos juntos,
mas sem aglomeração. Então, a ideia é não aglomerarmos. Mas você que está saudável, tira um diazinho para passar lá menos. Passou em frente da igreja, dá uma chegadinha lá. Às vezes teus irmãos estão fazendo uma obrazinha lá, trabalhando. Chega lá, mesmo um pouco de longe. Meu irmão, tudo bem? Como é que vocês estão? Olhe por mim, né? Chegue lá. Você pode chegar, meu irmão, fica à vontade. Mas mesmo que nós não possamos nos reunir como igreja para cultuar, olha, não impede você estar buscando o Senhor, orando em sua residência, buscando o Senhor em família. Não tinha sinagoga, mas no sábado, Paulo diz que saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, né? Ou seja, um local para orar, para buscar o Senhor. Não tinha sinagoga, não podia se reunir ali, porque não tinha um grupo de famílias, não tinha que ser 10 famílias, não tinha esse quantitativo, mas mesmo assim não foi empecilho para que eles se reunissem para buscar o Senhor, foram orar ao ar livre. Hoje você não precisa ir na igreja, não está podendo ir na igreja, mas não deixe de orar em família, orar sós, não deixe de buscar o Senhor. Amém, irmãos? Entenda bem isso. E prosseguindo, estando eles ali em oração, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, naquele local que era um rio, um local onde tinha as mulheres iam ali para estar ali talvez lavando roupa, fazendo alguma coisa naquele rio, certamente lavando roupa. Eles aproveitaram a oportunidade para compartilhar acerca da palavra de Deus. Que maravilhas! Aproveitando a oportunidade. E o versículo 14 diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela tinha aquele respeito, a consideração por Deus, mas até então ela não era cristã, era alguém que tinha um respeito, né, a Deus, reverenciava a pessoa de Deus. E o texto nos fala que ela escutava o que Paulo, os missionários estavam ali pregando, falando. E o versículo 14, na parte final, diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Glórias a Deus. Aqui nós compreendemos claramente que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois quando a palavra do Senhor é anunciada, é pregada, é compartilhada, que é a missão do servo do Senhor, como Paulo aqui pregou ali, aproveitando aquela oportunidade, ele foi se reunir para a oração e vendo aquelas pessoas, aquelas mulheres, começou então a compartilhar do evangelho com elas, e aí essa mulher Lídia o escutava, ouviu com atenção, ela tinha um respeito à pessoa de Deus, e o texto nos fala que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ela abriu o coração, a palavra foi pregada e ela foi uma terra fértil, onde o seu coração foi aberto e o Senhor realizou a obra na sua vida. Como diz a palavra de Deus, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Paulo só pregou. A nossa missão, meu irmão, minha e sua, é só compartilhar do Evangelho, é só proclamar a palavra do Senhor, pois o Espírito Santo de Deus fará a obra. E assim foi feito. Depois de ser batizada, ela e toda a sua família, sua casa, pediu a Paulo que ficasse e permanecesse, e na casa dela nasceu ali a igreja de Filipos. A igreja se reunia ali, dos filipenses. Começou na casa de Lídia, onde não só ela, mas toda a sua família se converteram ao Senhor, foram batizados, e Paulo permaneceu ali, servindo ao Senhor e reunido naquela casa, fazendo uma grande obra. Que palavra maravilhosa, que nos assegura que quando nós estamos dispostos em fazer a vontade de Deus, somos guiados pelo seu Espírito Santo.
E como isso é importante, sermos guiados por Ele, dependermos dEle. E o Senhor, de alguma forma, quando nós dependemos dEle, Ele há de nos mostrar o caminho a seguir. Paulo teve aqui uma visão à noite. O Senhor responde a cada um de nós sempre da forma que Ele quer, no seu propósito, a sua maneira e vontade, mas sempre nos dá direção na sua palavra. E seguindo aqui a ordem, a orientação do Senhor, ele chega naquele local em Filipos e em reunir-se para orar, compartilha a palavra e a mulher se converte, e uma grande porta se abriu e uma igreja estava se fundando naquele local ali. Então depois vamos continuar falando um pouco mais desse texto. Então, portanto, que Deus te abençoe, meu irmão, a sua família. Fica essa nossa reflexão nesta noite e que você tenha continue firmado em Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e que teu Espírito Santo continue a falar melhor aos nossos corações. Abençoe a tua igreja, a Bíblia em Jardim da Posse. Abençoe os nossos irmãos. Toma cada um deles em tuas mãos. Continua a cuidar deles, das suas famílias. Dá-nos o apoio restante de noite e uma continuidade de semana abençoada na tua presença. Ó Deus, toma o teu povo em tuas mãos. Toma a nossa nação. Abrevia, Pai, esse tempo tão difícil que estamos vivendo, esquisito. Que o Senhor tenha misericórdia. Te louvamos em tudo, pois cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe. Amém.